Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme e no vídeo de hoje a gente vai continuar com os clássicos da política aqui no canal. Hoje vai ser o John Locke, né? Os seus dois tratados sobre o governo civil, né? A gente vai trabalhar com a lógica do justnaturalismo, né? A ideia de que haveria na sociedade humana alguns direitos naturais a serem sempre observados, posto que eles são naturais, né? E haveria então também um contrato social firmado por membros de uma comunidade, que esse contrato estabeleceria ali as regras, os códigos de conduta principais, a forma do governo, né? Pois bem, sem mais delongas aqui, eu vou passar aqui. O Locke, ele era um autor inglês, né? Ele escreveu no século XVII, finalzinho do século XVII, e ele está lidando com uma Inglaterra bem tumultuada, uma Inglaterra que tinha passado por duas revoluções, né, num curto espaço de tempo. A Revolução Puritana de 49, que aboliu a monarquia do rei Carlos I, assumiu o poder o Cromwell, que governou com mão de ferro ali, num protetorado dele, com poderes absolutos, inclusive fechou o parlamento, né? E governou durante muito tempo, durante décadas. Quando ele morreu, ficou ali uma instabilidade para ver quem iria então tomar o seu lugar e acabou que se reinstaurou a monarquia na Inglaterra entre 1660 e 1688, monarquia com a dinastia dos Stuarts, né, que assumiram o poder, e ficou durante todo o período dessa dinastia dos Stuarts uma um conflito entre o parlamento e a coroa, né? Entre os poderes que eram assegurados ao parlamento e a coroa. Conflito que se acirrou com Jaime II, né? O último rei desse período que foi, inclusive, posteriormente destituído, justamente por entrar num conflito muito grande com o parlamento. Ele foi destituído pelo Guilherme de Orange, que veio da Holanda, né, para assumir o trono na Inglaterra. Só que quando ele assumiu o trono, ele já não assumiu o trono para estabelecer ali uma monarquia absoluta. Ele assumiu o trono ao lado dos parlamentaristas, né, daqueles que guerreavam, que lutavam pelo pleno exercício do direito dos parlamentares, né, para que o parlamento não fosse fechado, os seus direitos não fossem tolhidos. Tanto que, quando Guilherme de Orange se torna rei da Inglaterra, em 1689 é publicada uma declaração de direito, Bill of Rights, né, pelo parlamento, que elencava ali justamente todos os direitos dos parlamentares, como eles seriam eleitos, como seriam como que o parlamento iria funcionar, né? Como que o governo da Inglaterra ele passaria a ser organizado muito mais, na verdade, em torno do parlamento do que em torno da coroa, né? Então, foi uma carta de direitos que realmente colocou o parlamento inglês como no foco, né? No centro do poder político inglês, né? E é nesse cenário que o Locke, que era parlamentarista, que defendia os direitos do parlamento, né, defendia o parlamento como o ente supremo ali da nação, que ele publica os seus dois tratados sobre o governo civil em 1690. Ele já devia ter escrito antes, mas foi só em 1690 que eles foram efetivamente publicados, tá, gente? Pois bem, é desse livro que a gente vai falar, os dois tratados sobre governo civil. Como eu disse, o Locke ele opera por meio de uma lógica muito semelhante à que fez o Thomas Hobbes, quando Hobbes queria justificar o Estado absolutista. O Hobbes, para justificar o nascimento dos Estados-nação moderno ali na Europa, e sobretudo os Estados absolutistas, porque essa foi a primeira expressão assim desses Estados-nação modernos, ele publica aquele livro chamado Leviatã, em que ele fala que haveria necessidade de um poder soberano, né? Seja centrado na figura de um monarca ou, enfim, de um líder, né? Um líder soberano que fosse governar a todos e que a justificativa por trás da eleição desse líder, que concentrasse muito poder, viria do fato de que os seres humanos
em um estado de natureza, um estado em que não haveria ali, portanto, um governo soberano a reinar e a dispor sobre as leis e executá-las, ele seria um estado belicoso, um estado em que os seres humanos eles seriam livres, iguais, só que dessa liberdade e dessa igualdade resultaria uma guerra permanente de todos contra todos, porque todos eram livres, mas todos queriam então ver os seus desejos, as suas aspirações realizadas. Como não era possível realizar o desejo de todo mundo entrava em guerra e para resolver então essa situação de guerra generalizada, fez-se um contrato social em que se elegeu a figura de um soberano para justamente somente ele ter o direito sobre a violência, né? Ter o monopólio do uso legítimo da força. Portanto, somente esse soberano poderia agir conforme as suas vontades, né? Os outros, os demais, seriam súditos. E o soberano, a importância do soberano seria justamente, então, de cessar esse estado de guerra de todos contra todos, né? Esse estado de natureza belicoso. Para o Locke, o estado de natureza, né, o estado pré-contratualista, pré-contrato social, ele também é um estado de liberdade e igualdade, né? Ele possui basicamente, né, no contrato social de Hobbes, três características, né? Liberdade, igualdade e uma terceira que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas a questão da liberdade e da igualdade, se para o Hobbes gerava um conflito generalizado, para o Locke já não é bem assim, porque para o estado de natureza do Locke, os seres humanos, ali nesse estado de liberdade e igualdade, eles têm uma faculdade específica que impede que haja uma destruição, um aniquilamento geral, e essa faculdade é a própria razão humana. Então vejamos o que o Locke diz a esse respeito. Ele diz: embora seja esse estado, o estado de natureza, um estado de liberdade, não o é de licenciosidade, né, em que todo mundo pode fazer tudo. Ainda que naquele estado o homem tenha uma liberdade incontrolável para dispor de sua pessoa ou posses, não possui, no entanto, liberdade para destruir a si mesmo ou a qualquer criatura que esteja em sua posse, senão quando isto seja exigido por algum uso mais nobre do que a simples conservação. O estado de natureza tem uma lei de natureza a governá-lo e que a todos submete. E a razão, que é essa lei, ensina a todos os homens que apenas a consultam que, sendo todos iguais e independentes, nenhum deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. Então vejam que a liberdade e a igualdade, por esse filtro dessa lei natural, né, essa lei universal que seria a razão, ela não seria então transformada numa licenciosidade em que todos iriam ali loucamente tentar atingir os seus objetivos e que para isso seria um aniquilamento geral de todos contra todos ali, né? Haveria então um estado menos belicoso, né? Pois bem, mas como eu disse, são três premissas desse estado de natureza de Locke, né? Temos a liberdade, a igualdade, e tem também uma terceira premissa desse estado de natureza, muito importante para a obra do Locke, que não está no Hobbes, que é a questão da propriedade, né? Da propriedade. Eu coloquei aqui até para provocar um pouco, né? Propriedade e criaturas inferiores. A gente vai ver pro finalzinho do vídeo que são essas criaturas inferiores, né? Então, o Locke ele vai considerar que a propriedade, assim como a liberdade e a igualdade dos seres humanos, elas fazem parte do seu estado de natureza. Elas são um direito natural de todo e qualquer ser humano, a questão da propriedade. E que tipo de propriedade é essa que o Locke está falando? Nós podemos entender, evidentemente, a propriedade da terra, né? Que para ele se dá a partir do trabalho, a partir do momento que as pessoas colocam o seu trabalho ali na terra, né, e transformam a terra, dispõem dela, aquela terra passa a fazer, passa a pertencer a ele, né? E temos também uma propriedade que é a propriedade de si mesmo, a propriedade do seu corpo, propriedade da sua vida, da sua locomoção, propriedade dos seus pensamentos, né? Então, uma noção de propriedade ampla, né?
Vejam o que o Locke vai dizer aqui. Embora a Terra e todas as criaturas inferiores, ó, as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, ou seja, embora todo mundo possa dispor da Terra e dessas criaturas inferiores, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo, ou seja, essa propriedade de si mesmo, né? Da sua própria pessoa, né? Dos seus pensamentos, seu corpo, da sua vida. E como que ele explica a questão da propriedade privada da terra? É uma propriedade que se faz pelo trabalho também, né? Podemos dizer que o trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos são propriamente seus. Seja o que for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, fica-lhe misturado ao próprio trabalho, juntando-se-lhe algo que lhe pertence, por isso mesmo tornando-o propriedade dele. Isso quer dizer, então, que a propriedade da terra, ela deriva do trabalho, né? Os homens e mulheres que trabalham na terra, que intervêm sobre ela, aquela terra passa a pertencê-los. Mas vejam que curioso, né? Ele diz que a terra e todas as criaturas inferiores são comuns a todos os homens. Ora, a terra é comum a todos os homens, né? Todo mundo dispõe da terra. Mas a partir do momento que você trabalha na terra, aquilo passa a ser sua propriedade privada. As criaturas inferiores, que são isso? São animais? Porque se a gente pensar, são animais, efetivamente. Você tem animais, né? E a partir do momento que você passa a domesticá-los, a adestrá-los e a fazer com que eles trabalhem ali para produzir para você, esses animais passam então a ser sua propriedade. Só que ele não usa o termo animais, ele usa criaturas inferiores, né? Então, quais são essas criaturas inferiores em que as pessoas podem dispor como se fossem delas, né? A gente vai ver mais pra frente, né? O que é isso. Mas antes, né? Antes, isso eu vou deixar pro final do vídeo. Antes a gente vai ver aqui, né? Vejam, se no estado de natureza nós temos liberdade, igualdade e propriedade como direitos naturais, né, que são respeitados pela própria razão humana, que também é um direito natural, que também é uma faculdade natural do ser humano. Quando que haveria necessidade, então, de se firmar um pacto social para sair, né, um contrato social para sair desse estado de natureza e formar um Estado, efetivamente, formar uma sociedade civil baseada em leis, baseada num governo, né? Quando que haveria necessidade? O Locke vai dizer que há essa necessidade justamente para fortificar a defesa, né? Para ampliar a capacidade de defesa da propriedade, porque para Locke a propriedade é o principal valor, né? A propriedade de si, a propriedade sobre as terras, a propriedade sobre as criaturas inferiores, é um valor importante, é um direito natural. E justamente para preservar esse direito natural e não para solapá-lo, é que existe um governo civil, né? Para assegurar a defesa dessa propriedade, né? Então ele diz o seguinte: se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Por quê, né? Se tem tudo isso, tem liberdade, tem igualdade, tem propriedade, tem razão, tem tudo ali no estado de natureza, né? Não é um estado belicoso que nem o do Hobbes, né? Ao que é óbvio responder que, bom, não é tão óbvio assim, né? Mas ele vai dizer que é óbvio, né? Então ele diz: ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a fruição do mesmo é muito incerta e está constantemente exposta à invasão de terceiros, porque, sendo todos reis tanto quanto ele, todos iguais a ele, e na maioria pouco observadores da equidade e da justiça, a fruição da propriedade que possui nesse estado é muito insegura, muito arriscada. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar esta condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes, e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamam propriedade.
Pois bem, é justamente isso. Então, para a defesa desses bens valorosos, da liberdade, da igualdade e principalmente da propriedade, né, de invasões estrangeiras ou de ataques, qualquer tipo de ataque, você se une ali com outras pessoas que já estão se reunidas, você firma então esse pacto, constrói-se então uma sociedade civil, né? É, que vai operar por meio de leis específicas, de governos específicos, de um parlamento específico, né? E, sobretudo, de um parlamento. Porque para o Locke, que era um parlamentarista encarniçado, a gente vê que o parlamento ele é o principal elemento dessa sociedade civil que vai se organizar, né, em torno do contrato social, né? Já deixei aqui, né, como título, só para tirar, parlamento a principal forma de governo. Na verdade, a mais perfeita, né? Ele diz o seguinte: uma vez que o grande objetivo do ingresso dos homens em sociedade é a fruição da propriedade em paz e segurança, né? E que o grande instrumento e meio disto são as leis, né? São as leis que vão garantir ali o livre exercício do direito de propriedade. Então, nessa sociedade, a primeira lei positiva e fundamental de todas as comunidades consiste em estabelecer o poder legislativo enquanto primeira lei natural fundamental. Ou seja, se o que vai assegurar ali o livre exercício da propriedade contra invasões, né, que vai fazer a pessoa fruir a propriedade em paz e segurança são as leis e o poder legislativo que estabelece as leis, né? O poder legislativo ele deve ser a primeira lei a ser estabelecida nesse contrato social, né? E essa lei, né, essa primeira lei deve reger até mesmo o poder legislativo, né? Uma lei que estabelece o poder legislativo, mas que também coloca ali as suas premissas, como ele vai atuar, como seus membros vão ser eleitos, coisas assim. Enfim, a própria ideia do que, gente? De uma constituição, como uma espécie de lei positiva fundamental, né? Que vai demarcar ali os limites de atuação do Estado, né? Então, ela é em si mesma a preservação da sociedade até o ponto em que seja compatível com o bem público de qualquer pessoa que faça parte dela. Esse poder legislativo não é somente o poder supremo da comunidade, mas sagrado e inalterável nas mãos em que a comunidade uma vez o tenha colocado. Então, o poder legislativo é realmente o principal poder para Locke. E, de fato, lembre-se, ele está em consonância com um período da Inglaterra em que, por meio da Bill of Rights, né, o parlamento ele tinha se tornado mais poderoso, efetivamente seria o órgão ali a dar as cartas no jogo político inglês, né? Como a gente viu, o Locke ele elege o poder legislativo, então, como poder supremo, né? O primeiro a ser estabelecido no contrato social, mas ele confere também outros dois poderes, então ele tem uma certa teoriazinha da separação dos poderes, ele considera o papel deles. Um poder que ele chama de executivo, que para ele é centrado na figura de um monarca, volta a falar, ele está pensando muito no cenário inglês, em que havia um monarca que representava o poder executivo. Ele executava as leis, né? E havia também para ele um poder federativo, que era um poder de fazer tratativas externas, diplomacia, um poder de fazer tratados de paz, enfim, declarar guerra. Seria um poder mais ligado às relações internacionais. Mas, dentre esses três poderes que ele menciona nos seus tratados sobre o governo civil, o legislativo é, sem dúvida nenhuma, o mais importante. Por quê? Porque esse governo a ser estabelecido é um governo baseado em leis, né? Então, é evidente que o órgão, a entidade que redige, que aprova as leis, ela é a mais importante desse Estado. Ele é um Estado de leis, né? E de leis que assegurem, né, o bom convívio de toda a comunidade e a boa fruição da sua própria propriedade, né? Sua própria propriedade é bom, né? Pois bem, gente, mas vejam vocês que esse poder, ele vai, né? Esse poder, o parlamento, né?
tanto o parlamento quanto o poder executivo dessa figura do monarca, eles também terão uma limitação, né? E qual é a limitação, né? Qual é o limite dos limites do poder civil? Ele diz que sempre que os legisladores tentam tirar e destruir a propriedade do povo, entram em estado de guerra com ele, que fica assim absolvido de qualquer obediência a mais. Ou seja, se o legislador ele tenta limitar, infringir o direito de propriedade, esse direito mais sagrado, né, para o Locke, então o povo não precisa nem mais obedecer. Por quê? Porque o direito da propriedade ele é um direito, segundo Locke, um direito supremo, né? Um direito, todo mundo tem esse direito natural, né, de dispor da sua própria vida, de dispor também da terra, né, da terra que você trabalhou, que você produziu, né? Dispor, enfim, dos seus animais, de suas cabeças de gado, né? E dispor de outra coisa que a gente vai ver também mais para frente, né? Então vejam que o limite, né, de atuação do poder dos legisladores e do executivo também um limite do qual você não pode passar é o exercício do direito de propriedade. Você não pode interferir nisso. Há, nesse caso, o que o Locke chama de um direito, inclusive, de rebelião. Você pode se rebelar contra o poder estabelecido quando esse poder interfere no direito da propriedade privada, né? Pois bem, gente, mas por que então há uma certa contradição no Locke, né? E por que que ele usa o termo criaturas inferiores, né? Ao invés de falar que você pode ser dono de animais, ele fala que você pode ser dono de criaturas inferiores. Bom, eu acredito que é porque o Locke, ele era ele teve cargos no governo, né? É, e os seus cargos ali foram cargos de secretário do Conselho de Comércio de Plantações e membro da Junta Comercial das colônias inglesas na América, né? Hoje os Estados Unidos. Naquela época, os Estados Unidos ainda era uma colônia inglesa. E o Locke ele era justamente secretário do Conselho de Comércio e de Plantações, ou seja, ele era responsável por toda aquela política de plantation que se organizou ali no sul dos Estados Unidos em torno de qual tipo de trabalho? Do trabalho escravo. Do trabalho escravo. E aí vejam só vocês que o Locke ele não só então tinha esse cargo, como ele era também acionista de duas companhias, a Royal African Company e a Bahama Adventures Company, que eram simplesmente duas companhias de tráfico negreiro para os Estados Unidos, duas companhias que operavam o comércio de escravos da África para as plantations no sul dos Estados Unidos. Então vejam que o Locke, ainda que indiretamente, ele era proprietário não só da sua própria vida, da sua liberdade e das suas terras, mas ele era também diretamente proprietário de escravos, né? Então eu acho que é por isso que o Locke, inclusive, nem usa o termo animais, ele usa esse termo criaturas inferiores. E aí vejam, né? Criaturas inferiores seriam o quê? Seriam essas pessoas que não não essas pessoas, os negros africanos, que não precisam dispor então de propriedade, nem da propriedade do próprio corpo, nem da própria vida, uma vez que eles eram comercializados, eles eram propriedades de terceiros. Então, para eles, esses direitos naturais, eles não seriam aplicados porque eles seriam criaturas inferiores. Será que é isso? Então vejam que mesmo Locke, né, considerado assim esse pai do liberalismo inglês, né, e não só ele, o liberalismo inglês conviveu muito tempo com a lógica da escravidão nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve escravidão, né? Os Estados Unidos também durante o período em que era uma colônia inglesa teve escravidão. Então vejo que a história ela é cheia dessas contradições, né? Essa pessoa que era tão fervorosa ao defender a liberdade de si, né? Ela não era tanto assim no momento de defender a liberdade e a propriedade de si e do próprio corpo dos negros que eram escravizados, né? Então vejam que contradição que a gente não pode fechar os olhos para ela, né? A história tem essas contradições e a gente tem que observá-las sempre e criticá-las. Por isso que eu coloco
como uma questão norteadora desse vídeo, se a propriedade privada ela é realmente emancipadora, porque você pode ter a propriedade de si, do seu próprio corpo, né, como uma forma de emancipação, né? Você é proprietário de si mesmo, né? Só que e o momento que você é o proprietário de outras pessoas, que você é proprietário de escravos. Então, você está tolhendo dessas pessoas justamente o próprio corpo delas, a própria existência delas. Você se torna ali é, proprietário dessas pessoas, né? Então, veja que a questão da propriedade guarda também aí essa, esse fator bem obscuro, né? Então, pois bem, gente, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, se puder dar um joinha, se quiserem comentar, se acharam que foi bom, se foi ruim, só comentar aí. E nos vemos no próximo vídeo no canal Delongas.